Olá, sejam todos bem-vindos ao Gastro em Foco. Este que é o programa oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia, nesta edição especial de videocast SBAD 2025. Estamos aqui num estúdio montado no em São Paulo, durante a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, para discutir alguns temas de interesse da gastroenterologia. Eu sou a Eltia Quinto, gastroenterologista e endoscopista do Hospital Universitário Walter Contígio da Universidade Federal do Ceará, atual presidente da Associação Cearense de Gastroenterologia desse BN 2526 e membro da Comissão de Assuntos Digitais do FDG. E nesse videocast, nós vamos falar sobre a importância da criação de novas lideranças e de interiorização. Para esse tema, nós temos duas convidadas que têm muito a ver com esse assunto. A doutora Mônica Henriques, que é pós-doutoranda em gastroenterologia pela USP, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Paraíba, membro FBG, SBH, SOBED e GDIB e atual coordenadora da Comissão de Apoio às Federadas. Mônica, seja muito bem-vinda ao nosso videocast. Obrigada por esse convite. E a nossa outra convidada é a doutora Marina Camponet, que é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, tem doutorado em gastroenterologia pela USP e é membro da Comissão de Novas Lideranças com Interiorização. Seja muito bem-vinda ao nosso videocast, Marina. Obrigada por atender nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço. A Federação Brasileira de Gastroenterologia, ela está fazendo ultimamente, é a ação que a gente vê dessas últimas gestões, de tentar buscar os gastroenterologistas para perto dela. Ela quer conhecer quem é o gastroenterologista que está atuando nesse Brasil, que é um país continental muito grande. E para isso, nós temos as comissões que ajudam a gente estar mapeando esse médico que está lá trabalhando na gastroenterologia. Uma dessas comissões é a Comissão de Apoio às Federadas, que a Mônica é a atual coordenadora. E como é a ação dessa Comissão de Apoio às Federadas, Mônica? O que você pode falar um pouquinho a respeito disso? As últimas gestões da EQG, a gente tem observado um crescente interesse desenvolvimento não apenas técnico, do gastroenterologista, mas também conhecer o perfil do gastroenterologista, onde ele atua, seus interesses, de forma geral, e como a FBG, enquanto instituição, pode ajudar no desenvolvimento pessoal, individual, mas também, com isso, conseguir o crescimento da sociedade como um todo. Então, a Comissão de Apoio às Federadas, ela faz exatamente isso. Ela está junto a todos os presidentes das federadas, com reuniões frequentes, estimulando o desenvolvimento de todas essas campanhas que fazem parte, né, do arsenal da própria FBG, que isso já vem se consolidado. Ao longo do tempo, essas ações elas vão se somando no sentido de realmente fortalecer tanto o gasto, mas também o próprio presidente da federada, porque é na federada, né, onde tudo acontece, aqui nos estados, e o presidente local da federada é quem tem mais conhecimento, porque está próximo dos seus colegas. Então, ele consegue identificar os novos lideranças, e ele consegue identificar pessoas que realmente têm um interesse no ambiente seguinte. Mas, além disso, né, desenvolvimento também no grupo como um todo, porque a gente quer fortalecer a especialidade. Então, a Comissão de Apoio às Federadas está nesse sentido, é ajudar também nos eventos científicos, nessas campanhas, nos eventos científicos, e, na medida do possível, dar todo esse suporte que as federadas também necessitam para identificar essas lideranças, para desenvolver essas lideranças, e também apoiar as demais comissões. Uma coisa que eu acho interessante de gente é essa comunicação que existe entre as federadas, né, entre as comissões, aliás. E cada uma ajuda a outra. Não, com certeza. Né? Então, com isso, acho que ao final, o conjunto da obra ele está muito mais consistente. Com certeza. E é interessante que eu tenho duas visões disso daí. Uma, eu faço parte de uma comissão da FBG, então eu não sei como é a questão do pensamento que a diretoria tem em relação a isso, a tentar divulgar mais a questão da saúde digestiva de uma forma geral. A gente está com todos os assuntos digitais, é de tentar trazer assuntos relacionados a isso, com trabalhos podcasts, videocasts, tentar fazer esse tipo de trabalho dessas ações. E eu estou do outro lado como presidente de federada, né, em que eu estou lá, no meu caso, estou no Ceará,
conheço quem são meus gastroenterologistas, eu tento conhecer ao máximo, né? E eu vejo, junto com a Comissão das Apoios Federadas, o apoio que a FBG traz. Não somente eu tenho uma federada até organizada, mas tem várias federadas que ainda precisam de uma estrutura, de um apoio, às vezes falta um pouco, alguma coisa de estruturação do estatuto, é alguma dificuldade, e a gente vê que a FBG está tentando abraçar todas elas para que todas funcionem, né, da forma mais harmônica possível. É como você falou, o Brasil ele é muito heterogêneo, então você tem federados que estão extremamente organizados, outras que ainda estão se organizando. Início aí aquela condição um pouco incipiente, que a federada, a federação, o pessoal de apoio dá uma ajuda muito grande de setor jurídico. Então, tudo que o presidente federada precisa para desenvolver a sua federada, ele encontra de FBG. E, assim, muito se pensa na questão que tem das grandes cidades, né? As capitais, todas as grandes cidades, mas é aquela cidade menor, aquele polo menor, né? Até mesmo, vamos pensar assim, por exemplo, Mato Grosso, que é um pouco mais distante do central, no Amazonas, no Acre, esse gastroenterologista que está lá trabalhando na ação do sushi, que a gente está tentando realmente mapear esses nossos colegas que estão lá para tentar trazê-los mais próximos da FBG, né? Interessante, Elton, que se a gente for pensar, esse colega que está lá no interior, que muitas vezes ele é o único gastroenterologista no raio de muitos quilômetros, ele tem uma importância na saúde digestiva que é muito maior do que aquele colega que está no centro, onde tem outras dezenas. Então, trazer esse colega para perto, acho que a melhor forma realmente de capilarizar, né, a FBG, uma gestão centralizada, ela não consegue a capilarização no Brasil, que é um país continental, como uma federada atuante consegue, porque conhece as dificuldades. Cada estado tem suas dificuldades, cada estado tem sua realidade. Então, é daí que eu acho que a federada tem uma importância fundamental nessa capilarização e que vai de junto com isso que você coloca. Sim, com certeza. Até a questão de alguns eventos científicos, o incentivo, né, o apoio da FBG, que tem os eventos locais, isso ajuda bastante. Por exemplo, nós temos aqui a SBAD, é um congresso enorme, é o mais importante da nossa especialidade, mas não é todo mundo que consegue ir para um SBAD, né, para um congresso tão grande desse. Mas, ao invés de ter aquele evento científico lá na Federada, às vezes, muitas vezes na capital, mas também se conseguir fazer em cidades grandes do interior, ajuda a trazer esse colega que está lá, ficar mais próximo, né? Se atualizar realmente na questão da saúde digestiva. E nós temos agora um novo projeto criado agora pelo doutorado, né, nessa gestão do doutorado, que é sobre as novas lideranças. E você, Marina, faz parte dessa comissão. Gostaria de saber como foi que nasceu esse projeto, qual é a ideia desse projeto, dessas novas lideranças. Sabe, a ideia da Comissão de Novas Lideranças é uma comissão que iniciou esse ano, a partir do doutoral. Eu acho que ela traduz a mentalidade da gestão dele, de entender a importância de aproximar os jovens da FBG. Uma sociedade, para ter a sua perenidade, é importante a gente mesclar a experiência com o espírito jovem do jovem. Eu acho que o protótipo de uma comissão que deu muito certo foi o Jovem Gastro. Só que se nós pensarmos a comissão Jovem Gastro, são colegas que até 8 anos de formato. Se o colega faz clínica médica, gastroenterologia e endoscopia, são 6 anos de formação. Então, basicamente, o Jovem Gastro ele contempla só aqueles colegas que terminaram sua formação completa, se tiver feito endoscopia há 2 anos. E esses jovens, que são ainda jovens, que terminaram, que se formaram há 15 anos, há 20 anos, de que forma aproximá-los? É daí que veio a ideia de doutorado dessa comissão Novas Lideranças. É uma comissão nova, então, se nós pensarmos como a Jovem Gastro começou e com o tamanho que ela tem agora, eu acho que foi um crescimento importante. O crescimento vem com os erros e com acertos, mas o objetivo dela é trazer esse colega. O passo inicial foi nós contactarmos colegas, você foi uma das contactadas, colegas de cada federada, para entender qual é aquele colega jovem que nós sabemos que tem um grande potencial de contribuição para a FBG, mas que não tem tido participação ainda. De que forma a gente pode dar espaço a ele?
Eu acho que a gente está num momento da gastroenterologia que o jovem tem uma mentalidade, né, muito diferente do que há 20 anos atrás. E talvez a gastroenterologia seja a especialidade que tem, uma das especialidades que tenha sido mais invadida por pseudo-especialistas, né? E sobretudo chega a importância da microbiota na saúde como um todo. Então, todo mundo quer falar sobre microbiota, todo mundo quer falar sobre saúde digestiva e tem os pseudo-especialistas da internet. Então, eu acho que nesse momento é que o jovem precisa entender que a federação, ela precisa ser um balizador desse conhecimento. Ela precisa ser um estandarte, assim, de que a nossa especialidade tem a sua importância e que existe uma federação que preza por isso. Então, trazê-los para perto, eu acho que fortalece essa mentalidade neles também. Então, tivemos algumas atividades como o Gastro Faz Bem, o próprio Jovem Gastro, que alguns colegas da Comissão Novas Lideranças tiveram a oportunidade de participar, são colegas que nunca tinham tido a oportunidade em nenhum evento da FBG, e tiveram essa oportunidade agora, que isso cresça, né? E eu acho que juntos, todos da comissão, poderíamos construir quais os melhores caminhos, como hoje já está bem sedimentado, né, na comissão Jovem Gastro. Eu achei uma ideia sensacional e vamos aprender aí mais tarde. Resgatar e atrás, né, de quem é esse gastroenterologista. Por exemplo, vamos falando da questão do federada, né, eu sou presidente federada, eu até como ajudei você, porque a gente consegue saber ali tudo, quem é aquele gastroenterologista que está lá, que tem uma atuação, ele gosta de participar das ações, de alguma atividade, ver que ele é um pouco mais atuante, talvez tenha um interesse em um centro de treinamento, em pesquisa, que isso é um perfil que a gente quer, que a federação está atrás disso, desse gastroenterologista que está com interesse na gastroenterologia, na saúde digestiva, e é muito bom a FVG mostrar que está interessada nesse gastroenterologista que está lá na ponta. E a ação dessas novas lideranças é muito útil para a integração, né, Mônica? De trazer, da gente capilarizar cada vez mais uma saúde digestiva de qualidade para a nossa população, não é mesmo? E é importante também que se divulgue o papel desses federados, dessas comissões que você está falando. Não só as federadas, mas todas as comissões, a de liderança, de jovem gasto, todas as outras. Mostrar realmente o papel que elas têm nesse sentido, o interesse que tem nesse gasto, ele realmente se aproxime da FPG, que ela tem esse interesse genuíno em transformar a sua metodologia, transformar a vida não só dos próprios gastroenterologistas, mas também das pessoas que são impactadas por ele. Realmente a gente precisa se apoderar do que é nosso, que é do nosso. Não deixar que outras pessoas façam isso. E o presidente federal da são identificar quem que está próximo das pessoas, mas a gente sabe que às vezes tem aquela pessoa com aquele potencial ali, mas que precisa que alguém vá lá buscar aquilo ali para 20, né, próximo da gente, ver que a gente tem interesse em se ajudar e a gente quer realmente desenvolver esse campo. Não é realmente uma vida envolvida. Interessante é que a FNQ, né, tem apoiado também nessas ideias, porque a liderança, às vezes, ele é um potencial líder, e esse líder ele pode ser um líder relacionado a ensino, de residência na sua cidade. Está vendo proliferação enorme de faculdade de medicina. Eu acho que vai existir uma tendência também de aumento de residências, inclusive, né, no interior, para tentar suprir um pouco dessa deficiência. E aquele colega que tem o potencial, mas talvez ele não tenha enxergado em si esse potencial. Então, pode ser a liderança nesse sentido, pode ser a liderança no sentido até de gestão local. Às vezes o colega jovem, né, voltou para a sua cidade, como é que ele pode crescer como gastroenterologista, tendo a sua clínica, né, o seu negócio funcionando e servindo ali a população? E pode ser uma liderança também junto à federação, com atividades, com ideias bacanas. Então, até o dar subsídios para cada colega desse entender aonde ele nicha e de que forma, né, pode ser capacitado, é bem interessante. Nós tivemos um evento online que foi um expert nessa... Falou-se muito sobre empreendedorismo. Nós não temos essa mentalidade.
E esse evento serviu para nos alertar o quanto é importante a gente conversar isso entre nós e com os colegas gastroenterologistas. E eu acho que um dos caminhos que essa comissão vai adotar também é trazer ferramentas, isso com o apoio das ideias de Arivaí, da FNQ, de Dr. Auro, de toda a gestão, para a gente ter encontros como esse, onde possamos aprender um mundo que é atual, mas que não é o nosso, né? Não é o nosso dia a dia. Todo. A gente tem muito da ciência, mas falta esse outro lado, né? Essa questão do empreendedorismo, a questão de ter ideias, tecnologias. Ela está aí, a tecnologia está aí, ela tem que ser nossa aliada, né? Inteligência artificial, a internet, as redes sociais, elas têm que ser nossas aliadas. A gente não pode se opor a elas. Tem que aproveitar também esse espírito dos mais jovens que já têm um pouco mais de entendimento disso, para aperfeiçoar, trazer essa nossa FBG para ela continuar muito atuante e ainda muito jovem, né? A gente tentar renovar cada vez mais. A gente fez 76 anos de FBG agora e ela ainda continua com um espírito muito jovem de querer ainda entender, renovar e trazer o que há de mais novo para a gente. Sim, o modelo da medicina nos últimos anos mudou muito, mas a nossa mentalidade não mudou. Então, acho que essa comissão ela tem um papel também de abrir esses horizontes e vamos aprender juntos. Perfeito, maravilhoso. Olha, bate-papo muito bom sobre isso. Não é uma coisa muito científica, mas é uma coisa de interesse para todo mundo, os gastroenterologistas, para que você que esteja assistindo esse podcast, tenha se interessado, quer saber mais. A FBG está aqui aberta para vocês, que vocês se interessem, saibam mais o que está acontecendo. Mônica, Marina, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite e ter participado aqui do nosso podcast. E espaço aberto para as considerações finais. Mônica? Eu lhe agradeço muito, né, muito esse espaço. E deixa a gente me convidar, falar um pouco do que a gente faz no dia. Mas também a gente esperança para a gente olhar para o futuro e realmente ver que o futuro da gastroenterologia ele é brilhante. Marina? Agradeço o convite, acho que foi um bate-papo muito produtivo. E só é passar que vamos aprender todos juntos. Acho que a medicina está mudando, a nossa mentalidade precisa mudar também. E vai ser um crescimento não só da federação, mas para todos que fazem parte dela. E o jovem, eu acho que eu estar aqui hoje é uma prova do quanto, né, a federação valoriza a presença do jovem, de colegas que têm a minha faixa etária, que todos aproveitem esse espaço. Com certeza. Com certeza. Bom, vocês acabaram de ver mais um episódio do Gastro em Foco, nessa edição especial de videocast da ECPAD 2025. Essa edição já está disponível no YouTube da FBG e você também pode acessá-lo vendo através do nosso site www.fbg.org.br. Nesse site você também tem acesso à Universidade FBG, a informações sobre as comissões da FBG, o que a FBG faz e também aos nossos podcasts, aqueles que você ficou ouvindo, né? Não tem nada de vídeo para você aproveitar e ouvir quantas vezes quiser. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!